Olá, meus queridos. Estamos aqui novamente, tão contentes por podermos ter esse contato com você, sabendo também que hoje, nesse encontro, muita coisa virá para a sua vida da parte de Deus e da experiência dos participantes. Mais uma vez, tenho a alegria de apresentar o Armando Pompeu, que vai nos conduzir nesse encontro. Armando, também é muito especial ter você aqui. Você tem sido muito usado nesses encontros. E eu passo a palavra para você já, para apresentar os nossos convidados desse programa. Obrigado, Li. Prazer grande estarmos juntos aqui. E prazer estar aqui com a Tânia Moura, com o Michael Morel. Vou começar falando um pouquinho da Tânia, para começar pelas mulheres. A Tânia tem uma experiência muito consolidada em recursos humanos, é vice-presidente da Associação dos Profissionais de Recursos Humanos, trabalha bastante com consultoria, com coaching, com mentoring. Ela pode falar um pouquinho mais, porque tem um monte de atividades que ela faz aqui. E na sequência, depois que ela falar, queria que o Michael se apresentasse. Michael é um executivo sênior, teve uma carreira bastante promissora e grande na Deloitte, passando pelas várias funções, chegando à presidência do conselho. Hoje é consultor, tem uma experiência profissional em como ajudar empresas, sobretudo em governança, e acho que a experiência dos dois vai nos enriquecer, mas eu vou deixar a Tânia e, na sequência, o Michael nos dar um pouco mais de informação. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é um presente para nós podermos dividir um pouco da nossa experiência, do que a gente tem visto no mercado. Então, eu sou Tânia Moura, sou viúva, tenho 2 filhas já adultas. Minha experiência toda foi na área de recursos humanos, trabalhei em multinacional americana, alemã, francesa. Isso me deu uma visão bem ampla do mercado e das multiculturas. Passei por empresas como Procter & Gamble, PepsiCo, Grupo Pão de Açúcar, um varejo nacional, familiar enorme, Suzano Papel Celulose, entre outras empresas. Tenho dado consultoria muito para as empresas estruturarem suas áreas de gente e gestão, então muito próximo aí de estruturas de governança das organizações. Além desse papel em consultoria na área de gente e gestão, eu tenho trabalhado muito com mulheres, tenho ajudado mulheres a se posicionarem no mercado de trabalho e por isso sou hoje coordenadora editorial de uma série chamada Mulheres. Essa série conta a história de mulheres executivas, as suas autobiografias e o que a gente quer realmente inspirar outras aí nas suas carreiras. Estou apresentando um programa chamado Poder de uma História, onde a gente conta essas histórias na Record News, no quadro chamado Inova 360 e na TV Gestão RH. Então, sinto muito feliz de poder contribuir com vocês hoje. Muito bom, Tânia, obrigado. Michael? Bom, eu fiz minha carreira em empresas de auditoria e consultoria, né? Tanto na Arthur Andersen, depois na Deloitte, e já faz quase 4 anos eu venho trabalhando como conselheiro de empresas, né? São filantrópicas e não filantrópicas, como consultor em assuntos de governança e como coach de alguns executivos também. Então, é uma experiência diferente, né? Espero também poder contribuir nessa nossa conversa de hoje. Muito bom. Bom, começando, vamos colocar os temas. A gente gostaria de fazer uma reflexão com dicas práticas e dicas úteis sobre liderança e gestão de pessoas em tempo de crise, né? E queria começar provocando a Tânia para nos dizer um pouquinho, nesse momento de tantas incertezas, né? E a gente tem visto que as empresas necessariamente estão precisando construir 3, 4, às vezes 5 cenários diferentes, porque não se sabe por quanto tempo o confinamento ficará, se depois de liberado, como a economia vai reativar, tem muita mudança comportamental nas pessoas acontecendo, né? E tudo isso tem um impacto sobre as pessoas e sobre os profissionais, sobre os gestores, sobre os empreendedores, extremamente grande. Nesse momento de incerteza e nesse momento de precisar refazer estratégias sem ter uma clareza de cenários, quais são os principais cuidados do ponto de vista de liderança e gestão de pessoas que você recomenda? Que bacana a tua pergunta, Armando, porque eu acho que a gente primeiro tem que contextualizar essa crise. Diferente de outras crises que a gente viveu, essa é uma crise que se originou pela questão humana, pela questão da saúde. Então, isso tem um impacto muito mais forte, porque enquanto as outras eram crises econômicas, essa não.
Então, ela traz aí um diferencial na forma como a gente enxerga a própria crise. Então, o primeiro dado desse cenário é: as pessoas são hoje o centro da crise. Do ponto de vista de recursos humanos, é interessante que lá na Associação Brasileira de Profissionais de RH, onde eu sou como vice-presidente executiva, a gente tem visto como isso mudou muito fortemente a forma como as lideranças estão conduzindo as questões e as decisões. Então, a gente tem como nunca o ser humano no centro. E agora, falando como profissional de recursos humanos, trazendo uma experiência pessoal, a gente trabalhou anos querendo falar que o homem é a coisa mais importante. E aqui a gente traz um pouco de uma reflexão bíblica, né? Deus criou o homem e colocou o homem para cuidar de tudo isso. E às vezes, não, e muitas vezes, a gente mudou um pouco esse cenário. A gente trouxe o processo, o sistema, os recursos, a tecnologia na prioridade e não o ser humano. Então, a primeira coisa que eu sinto é que essa crise inverte o papel e traz, na verdade, a questão da origem para que nós fomos criados, né? Então, acho que esse é um ponto super importante. O líder nessa situação, então, ele tem um desafio muito maior, porque se a gente está lidando, né, com esse mundo VUCA, né, volátil, incerto, complexo e ambíguo, o ser humano, ele está trazendo toda essa ambiguidade da natureza humana muito florado. Isso está muito escancarado na nossa frente. Então, antes, enquanto era mais fácil a gente tomar decisões racionais e claras, a gente tem visto que não tem uma resposta certa tão clara, mas a necessidade de uma resposta imediata, ela é fundamental. Então, antes a gente tinha até mais tempo para pensar, mais tempo para mudar. E recursos humanos tentava trazer essa mudança, que era importante, principalmente com a chegada da tecnologia, de uma forma que estava sendo lenta. E o coronavírus, a gente fala que ele trouxe, na verdade, né, ele hoje representa um acelerador de futuros. Ele trouxe para nós uma necessidade de reposicionamento da forma como a gente encara o trabalho. E que trabalho é esse? Então, assim, nós somos literalmente empurrados para dentro da nossa própria casa. Hoje o home office não é um home office tradicional, como a gente acreditava, como se definia no passado. O home office é ter mãe, pai, filhos, pets, crianças, sem babá, sem ajudantes domiciliares, você tendo que trabalhar e fazendo reuniões online, por exemplo, usando tecnologia que antes não era no passado. Então, o que eu vejo é que o líder não pode mais ser aquele chefe antigo, que a gente entendia o chefe, né, como um determinador de tarefas, com um papel muito menos inspiracional e de direcionamento, como a gente tem visto hoje. Esse é só para começar a aquecer do tamanho da transformação que a gente está passando e da necessidade que a gente tem de mudança de mindset que vinha quase que automático em todas as organizações, onde a questão do resultado estava acima das pessoas. Hoje, o foco é muito diferente e precisamos, então, líderes que se reposicionem a partir do quê? A partir dos seus valores. Principalmente isso. A gente está trazendo valores de humanização, de integridade, de ética, de colaboração, de cooperação, que antes a competição acirrada estava na frente e várias outras questões culturais de organização estavam acima da vida humana. Então, o convite é um repensar, é um rever o mindset da liderança. Michael, complementa para a gente, quais são as suas percepções nesse sentido? Interessante, quando começou a quarentena, por uma incrível coincidência, eu acho que para Deus não existem as coincidências, eu estava lendo o livro de Jó, né? O livro de Jó, ele realmente lida com a tribulação, de um questionamento do porquê essas coisas acontecem comigo, né? Então foi muito interessante, foi um pano de fundo que eu achei... principalmente quando a gente chega no fim do livro, é um pano de fundo que me deu bastante inspiração para entender que os caminhos de Deus são soberanos, né? E no assunto específico, fazendo a ponte com a liderança, o que eu tenho visto é que as pessoas, elas estão todos no mesmo barco, né? Então, a reação das pessoas tem sido uma reação mais... não a empresa de um lado e os colaboradores de outro lado, é um problema de todo mundo, né? Eu tenho visto os líderes, os líderes que se dão melhor são justamente aqueles líderes que estão procurando ser transparentes com as pessoas, né? Estão procurando trazer
as decisões que são tomadas para o âmbito de compartilhamento, né, com as pessoas, e fazer com que essas decisões sejam do conjunto, mesmo nos casos em que existem reduções de jornada de trabalho, reduções salariais, até mesmo demissões. Eu tenho visto um processo mais participativo, transparente, do que em outras crises que não abarcavam todo mundo da forma que essa está abarcando. Então, acho que a liderança tem esse papel também de trazer essa transparência, essa participação, esse estamos junto, comunicar as coisas claramente, né? Então, eu tenho visto mais disso do que talvez em outras ocasiões de crise do passado. Acho que isso é uma coisa bastante legal, eu acho. Uma das coisas que a gente debateu nos últimos fóruns foi que as empresas mais profissionalizadas muito rapidamente montaram seus comitês centrais de crise, né? Ou seja, a liderança com representantes claros das várias áreas, das áreas de pessoas, da área financeira, da área que olha clientes, da área que olha orçamento, para primeiro ter um local muito rápido para a tomada de decisão. Porque uma das coisas que está claramente sendo colocado é que a velocidade define a sobrevivência, né? Não vai adiantar muito um gestor ter uma boa filosofia de recursos humanos se a empresa dele quebrou e todos foram para a rua e ele ficou só na filosofia. A filosofia é ótima, mas ela nos orienta a irmos para a prática, né? E quando a gente estava discutindo isso, surgiu alguns pontos muito importantes sobre a transformação do trabalho cooperado entre as pessoas dentro da companhia, entre a empresa e seus fornecedores e também, inclusive, com concorrentes. Trocas e sinergias que antes, por talvez até alguma barreira cultural se evitava, hoje está sendo feito. Do ponto de vista de ajudar um gestor que trabalha numa grande empresa ou o empresário de uma média ou grande empresa sobre como estimular o trabalho cooperado, quais são os exemplos que vocês podem nos dar para ilustrar isso? Eu acho, assim, bacana a tua fala, porque, e aí quero fazer uma ressalva ao que ele trouxe, de estarmos todos no mesmo barco. Eu acho que estamos todos no mesmo mar, mas os barcos são muito diferentes. E eu acho que essa crise trouxe para nós a evidência de que somos iguais no mundo com tantas diferenças. As desigualdades estão cada vez mais à tona. Então, quando a gente fala em empresa grande, tem estrutura totalmente diferente de uma empresa pequena. Quando a gente fala de empreendedores que estão buscando um espaço nesse Brasil enorme de muitos Brasis, a gente vê uma diferença enorme do que é São Paulo, do que é Bahia, do que é Porto Alegre. Então, às vezes, a gente, aí, claro, me falando como paulista, a gente pensa, decide e recomenda com a visão que a gente tem, né? É o que eu falo do meu 50% de visão, meu 100% de visão no meu 50% de espaço que eu tenho. Eu não tenho visão inteira, 360 graus, se eu não perguntar para quem está atrás de mim, o que está atrás que eu não vou enxergar se você não me contar. Então, as pessoas estão vendo que essa desigualdade, ela está, de novo, escancarada, só que eu não sou nada sozinho. Então, se você não tem um bom fornecedor que vai te ajudar, e se o fornecedor não está saudável, e fisicamente e financeiramente saudável, você não vai conseguir ter a tua produção atendida. Se você está com o teu funcionário que está com um problema na família e ele não consegue trabalhar, não adianta que você não vai ter a tua produção completa por conta de produtividade. Então, assim, o que eu enxergo é que essa crise, ela trouxe para nós uma necessidade da gente enxergar a igualdade de forma diferente. E principalmente entender que não adianta eu ganhar sozinho. Eu acho que isso é bárbaro falar, isso é muito bíblico. Quando eu lembro do que a gente lê, do que a Bíblia traz, falando desse senso de comunidade, isso me vem muito à tona. Porque mais do que a gente pensar como é que eu ganho, como é que a minha empresa ganha, é como a sociedade ganha. Então, as perguntas hoje que a gente precisa fazer são muito diferentes do que eram há um mês atrás. Não muito longe disso. Nós precisamos ter um senso coletivo, e um senso como colaborador, como empresário, como cidadão, como família. Então, a cooperação, do ponto de vista prático, passa primeiro, de novo, por essa mudança de mindset de que não adianta nada eu sozinho, eu não vou a lugar nenhum, e literalmente não vai. Porque se a pessoa do lado espirra, aí eu fico com vírus, acabou a minha história. Então, as pessoas precisam entender que mais do que nunca somos interdependentes.
A independência agora, ela é dada, assim, né? Ela vai te levar ao fracasso, ela não vai te trazer ao sucesso. Como é que a gente pode fazer isso? De uma forma prática, como é que eu tenho visto as empresas se posicionando? Primeiro, todo mundo entendendo qual o seu papel na sociedade. E a pergunta muda. Não é assim, o que está dando errado, mas é o que eu posso fazer para dar certo. Então, um exemplo bem prático para vocês entenderem. A gente não falava que tinha que fazer home office, era difícil, porque nem todo mundo tem equipamento, tem que ver se vai pagar a conta de luz, se vai dar internet, etc. Então, a gente tinha uma lista de coisas que, na verdade, eram os dons, né? Assim, isso não dá certo, isso não pode, por isso eu não posso. E tudo assim, trazia na nossa frente o porquê não fazer home office. E, de repente, a gente viu que, gente, dá. E a gente misturou nossa vida pessoal com profissional. Então, aquilo que era, isso é profissional, eu posso fazer, isso é pessoal, não posso, isso é bonito falar, isso é feio. A gente tinha uma dicotomia, né? Isso eu gosto, isso eu não gosto, isso é branco, isso é preto. E agora as coisas estão mais misturadas. Então, o profissional e o pessoal estão misturados, o fornecedor e eu estão misturados. O que a minha produção faz está misturado com o que o marketing faz e ninguém está desconectado. Então, a primeira coisa é, eu estou conectado com todo mundo. A segunda é, se eu estou conectado e o meu trabalho depende do outro e o outro depende de mim, a gente tem que parar e perguntar, como é que eu posso te ajudar, fornecedor? Como é que eu posso te ajudar, cliente? Você que é meu consumidor, o que eu posso fazer agora por você? Isso não é eu vou fazer daqui 5 meses, não, porque até lá a gente não sabe o que vai acontecer, é o que eu posso fazer agora. Então, essa mudança de mindset passa por uma competência fundamental, que é a empatia. É a solidariedade. Então, como é que eu ouço mais o outro do que eu falo? Como é que eu pergunto e entendo os seus interesses, as suas motivações, as suas necessidades? Como é que eu trago essas desigualdades para a igualdade? Como é que eu junto forças? E o nosso desafio agora, né, é não falar das nossas diferenças, porque elas são ricas e a diversidade enriquece. Pensamentos diferentes, ideias diferentes, elas trazem a criatividade. Mas uma vez que a gente abriu com as diversidades para entender a opinião dos outros, o que a gente precisa de convergência. Convergência de ação, convergência de atitude. E essa convergência passa, sem dúvida, pela empatia, pela solidariedade e pela ação prática no curto prazo. Eu costumo falar que na igreja, tinha uma igreja que eu frequentava logo quando eu era muito jovem, e eu lembro que tudo que acontecia de errado, os amigos falavam, vamos orar. E a gente parava e orava, isso é importante. Mas eu lembro de uma amiga que veio falar assim, tá bom, mas a oração só não vai nos levar para matar a fome que nós temos agora. Vamos buscar fazer comida e dividir o pão. Então, aqui, assim, a experiência que eu tenho tido de vida vamos orar, nos juntar, exercer empatia e solidariedade, mas a ação tem que estar lá. O pão precisa ser repartido. Né? Eu acho que agora, para as empresas, o que eu tenho visto é que as grandes estão pedindo ajuda das pequenas, porque as startups são muito mais rápidas. Os pequenos estão precisando da ajuda de doação de, por exemplo, várias empresas grandes que a gente viu com iniciativas maravilhosas. E a gente tem visto aí iniciativas de um líder que tomou uma decisão de, numa reunião de conselho ou de diretoria, fazer uma recomendação. Então, o convite é, não fique escondido onde você está. Se posicione e mobilize. Uma coisa que eu gostaria de aproveitar a fala da Tânia, eu achei muito legal o senso de coletivo, né? Porque como eu tenho uma atividade, vamos dizer, autônoma, esses dias, então os projetos que eu vinha tocando, por exemplo, na área de consultoria, etc., basicamente, a maioria foi tudo suspenso, né? Parou no tempo, né? O que não parou? Não parou as atividades de conselho, é interessante isso. Então, esse senso de coletividade está levando algumas empresas, pelo menos aquelas com quem eu trabalho são um exemplo, a compartilharem as decisões. Então, eu tenho hoje mais reuniões de conselho através de via remota, né? De videoconferência, do que tinha antes, quando a gente podia pessoalmente, fisicamente ir até as empresas. Então, estou vendo um gosto, um desejo de compartilhar decisões, de ter esse senso de coletivo, de discutir como é que nós vamos renegociar um contrato com o fornecedor, com a pessoa, com o locador do aluguel. Então, as pessoas compartilhando, a pessoa não está fugindo da decisão, ele está compartilhando com outras pessoas, com o conselho, com conselheiros, com outros diretores, as direções que podem ser tomadas. Então,
essa participação, esse senso de coletividade é até contraditório, né? Quando a gente está mais afastado, é que ele está aflorando mais ainda do que aflorava antes. Eu acho isso um desenvolvimento muito interessante, né? E tenho visto também essa preocupação de que as decisões que afetam as pessoas sejam o mais balanceado possível também, né? Então, a pessoa, tá bom, estão fazendo reduções de jornada ou reduções de salariais, essas reduções permitidas agora pelo governo, etc. Então, pensando, mas como é que fica o pacote do fulano? Se ele vai, somando o que ele vai receber do governo, não sei o que lá, como é que fica o pacote percentualmente em relação ao que eles ganham hoje? Então, eu tenho visto uma preocupação grande em ter esse balanceamento, né? E essa participação maior ainda do que tinha no passado, por mais contraditório que possa parecer. Eu acho que isso é algo que a gente incentiva bastante, né? Decisões participativas e transparentes. Acho que é por aí, viu, Armando? Muito bom mesmo. Eu tenho visto alguns casos muito legais, né? Por exemplo, eu estava ouvindo o fundador da Tilimis, que basicamente vende em shopping, em quiosque, lojas de shopping. Todos os shoppings estão fechados, portanto, em tese, ele tem pouca atividade a fazer, né? Mas é um bom líder, é um grande líder. O grande líder não para, né? Ele não tem desculpa para parar, né? Então, o que ele fez foi colocar a companhia inteira para cuidar daqueles que, na visão dele, estavam com mais dor, que eram os franqueados. O dono daquela loja no shopping que está fechado, tem lá aluguel, despesa, e colocou a empresa toda para conseguir falar com eles, criar conteúdos para eles, treinamento para eles, capacitação para eles, auxílios, flexibilizações, para que eles primeiro se sintam muito apoiados. E outra coisa muito legal é que ele remanejou as suas equipes, né? E as empresas muitas vezes são muito departamentalizadas, né? Tem o departamento de recursos humanos, tem o departamento de vendas, tem o departamento financeiro e tal, e às vezes isso vai bem integrado, nem sempre isso vai tão bem integrado, né? E o que eles fizeram foi realmente remanejar muita gente, porque imagina uma empresa que tenha lá uma equipe para gerenciar suas viagens. Essas pessoas hoje estão trabalhando pouco, com certeza, porque não tem muita coisa a fazer, né? E se o suporte a cliente está precisando de apoio, como é que qualifica rapidamente essas pessoas e elas possam ajudar, né? Então, aqui vem uma conversa interessante sobre capacitação, né? Eu estava lembrando sobre a história de Neemias, que a gente já conversou bastante, né? E uma das coisas que me impressiona em Neemias é que provavelmente ele nasceu no exílio, ele teve a sua infância e juventude ouvindo os sábios e conhecedores da Bíblia a contar histórias, a contar os seus princípios, aquilo o impregnou, e certamente aprendeu a viver em adversidade, né? Porque ficar no exílio traz muita adversidade, né? E foi impressionante perceber como essa experiência o capacitou e desenvolveu habilidades para no momento seguinte ele realmente poder atuar e fazer a diferença para a nação dele, inclusive, né? Nesse momento, do ponto de vista de capacitação, de desenvolvimento, na necessidade de ser flexível para mudar as suas próprias características e tal, quais as dicas você dá para o profissional? Aquele cara que, neste momento, está precisando se repensar e mudar atitudes, modelo de trabalho, esse tipo de coisa. Bárbaro que você trouxe, porque a gente fala que se ninguém fizer nada, a gente já ficou para trás, né? Porque o mundo está caminhando. Então, se o profissional não se atualizar, ele vai perder oportunidades. Por quê? Porque hoje, como você disse, né, as empresas estão mudando muito a forma de fazer negócios e nessa pandemia, principalmente o varejo, que tem contato direto com a população, aquilo que não é produto essencial, como, por exemplo, alimentos, né, e remédios, eles não estão conseguindo vender. Então, o que acontece? Você tem um monte de gente que o maior volume, né, de funcionários está justamente nesse segmento, e aqui eu falo também pelo grupo que eu faço parte, que é Mulheres do Varejo, e a gente vê iniciativas muito interessantes, né? A própria Luiza Helena, do Magazine Luiza, ela colocou
muito rapidamente uma ferramenta para ajudar todas as pessoas, né? Tanto os pequenas profissionais, pequenos empreendedores, e reposicionou toda a sua equipe para aquilo que estava precisando no momento. NK Store, por exemplo, fala assim, agora todo mundo é vendedor, mudou o crachá todo mundo vai vender, vamos vender online, e eu vou te dar ferramenta para e-commerce. Então, se nosso novo comportamento, né, como cidadão, como consumidor, é ficar em casa, então tudo que é coletivo, exposto ao ar livre, ele está sendo abalado. Então, o e-commerce, por exemplo, é um canal que vocês com certeza vão falar isso nos demais vídeos que vocês vão ter, mas ele faz com que a gente tenha uma necessidade de profissionais muito diferentes do que a gente tinha no passado. Então, é um profissional digital. E não dá para você esperar, vou fazer uma faculdade de tecnologia de informação, como a gente pensava no passado, fazer 4 anos ou um curso de 2 anos e está pronto. Não dá mais. Então, a capacitação em momentos de pandemia, de crise, onde está todo mundo, a maior parte em casa, ela passa por uma capacitação digital, sem dúvida. O benefício é que você tem várias plataformas aí dando cursos gratuitos, desde cursos em inglês de Harvard, que disponibilizou, até várias plataformas aqui mesmo no Brasil, a gente pode deixar depois listada para vocês alguns nomes de cursos dos mais diferentes conteúdos para vocês, tanto para aprender nesse novo mundo digital, como também para aprender uma nova habilidade. Que outras habilidades são fundamentais para esse momento? Sem dúvida, o novo profissional, ele precisa ter uma autodisciplina muito grande. E aí, você falando de Neemias, a gente vê, né, que Neemias, ele foi super disciplinado com tudo que teve. Tanto o planejamento, saber de forma estratégica que hora abordar, como abordar. Então, a disciplina desse novo momento passa, por exemplo, a você acordar, se você está fazendo home office, não ficar de pijama. Se posicionar, se preparar realmente como se fosse trabalhar fora e organizar a sua agenda. Passa pela agenda pessoal, não só de trabalho, mas uma agenda física. Estou fazendo exercício? Não estou? Estou me alimentando direito? Não estou? Né? Existem brincadeiras e memes que estão falando que daqui a alguns meses vai estar todo mundo tendo que fazer dieta, porque acaba comendo mais em casa ou fazendo menos exercícios físicos. Então, a própria questão da saúde é uma questão que exige disciplina importante. A questão do seu trabalho, como é que você se organiza. Então, essa questão da fluência digital é uma competência que precisa ser treinada, autogerenciamento, autodisciplina, e como é que você organiza a sua própria vida, porque, na verdade, a gente fala que não é gestão do tempo, né? Tempo é vida, é autodisciplina, é autogestão de como você organiza a sua agenda pessoal. E o terceiro, e não menos importante, é como você consegue entender que mesmo numa crise, as oportunidades surgem. Então, você ter criatividade, essa é geralmente uma competência muito forte quando a gente fala em momentos de escassez. E é legal que a Bíblia traz vários momentos assim de escassez e as pessoas encontravam caminhos de solução. Então, tanto a escassez quanto a dor, elas trazem para nós reflexões e mexe internamente com a gente de uma forma muito mais profunda do que em momentos que a gente estaria em águas tranquilas. Eu falo assim, uma experiência pessoal que eu tive foi a luta, né, do meu marido contra a vida, e foi muito difícil. E eu tinha uma teoria antes que eu falava, nós somos inteligentes, é só a gente estudar bastante, tem muito livro sobre liderança, tem muito livro sobre sucesso, e a gente lê, a gente aprende, e a gente faz as coisas certas. E eu achava isso. Até que Deus me falou assim, você não entende nada, deixa eu te fazer sofrer um pouco. E o sofrimento trouxe para mim muitas cicatrizes que hoje viraram muito do que eu faço, do que eu posso oferecer aos outros, e até podem florescer um dom de alguém. Então, o que eu quero assim, sugerir nesse momento prático de capacitação é que você entenda o que está doendo em você, onde está o teu sofrimento, e que você possa transformar isso para ter o crescimento, para a tua evolução pessoal. E com certeza isso vai te trazer mais forte. Eu não gosto de usar a palavra resiliência mais. Por quê? E aí os físicos vão me ajudar e vão me ajudar a achar qualquer nova palavra. Porque diz que resiliência, né, é aquela possibilidade de um objeto, nossa, me fugiu a palavra agora, depois de ter recebido muita pressão, voltar ao seu estado natural. Então, resiliência é isso, você sofre bastante, depois você volta ao natural e você está no mesmo momento, no mesmo sentimento, no mesmo formato que você estava antes de passar por aquilo. Eu não acredito que isso represente mais o que a gente está vivendo. Por quê? Porque a gente não vai voltar igual.
Essa pandemia, essa crise está trazendo para a gente um desafio inimaginável. Eu acho que a gente só via em histórias, em livros de ficção, a gente não imaginava que fosse passar por isso. Então, o desafio do aprendizado e da capacitação é realmente a gente voltar à essência da vida, entender o que a gente é como ser humano, voltar para o autoconhecimento, entender nossos dons, nossos talentos e colocar esses dons e talentos a favor dos outros, a serviço da sociedade e da humanidade. Como é que a gente faz isso na forma prática? Buscando mentores, buscando pessoas experientes que já passaram por situações difíceis, buscando recursos que hoje podem ser, né, gratuitos ou não, e que tem bastante na mídia. Tem muita coisa à disposição, que não dá para a gente ficar acomodado. Então, o convite também é para a gente se reinventar, para a gente se evoluir a partir do que a gente entende como que, né, Deus fez a gente para ser representante de Deus aqui na Terra. Outra ponte que eu fiz nessa fase, né, foi com o livro de Mateus, né? Mateus 6, né, de 25 a 30, que fala lá da ansiedade, que é um dos pontos altos que me chamam muita atenção, uma das inúmeras partes da Bíblia que me chamam a atenção, que é o da ansiedade. Então, no começo, confesso que eu fiquei bastante ansioso e vou fazer a ponte lá com a capacitação já. E depois eu descobri aquilo que a Tânia está falando, o melhor remédio para a ansiedade é você fazer alguma coisa, né? Então, não acordar tarde, tomar banho, fazer a barba todo dia, são coisas pequenas, né? Que eu acho que para mim fizeram uma diferença do ponto de vista motivacional. E para eliminar a ansiedade, fazer alguma coisa a respeito dos fatores que estão gerando essa ansiedade. Então, por exemplo, eu fiz algum estudo, até com a ajuda de pessoas da igreja, para me tornar um pouquinho melhor em termos de uso da tecnologia, porque agora eu dependo da tecnologia para trabalhar, né? E outro exemplo que eu dou, minha filha que faz faculdade, tem tudo agora por via remota, né? Então, a gente conversou e tal, ela não é tão disciplinada como eu, ela foi e fez alguns cursos da plataforma da AGV, que nem a Tânia está falando. Então, eu acho... Outro exemplo que eu tenho é o da Junior Achievement, que a empresa é uma das organizações que eu sou conselheiro. Eles estão investindo em quê? Eles investem em educação, em cursos à distância, óbvio, em tudo quanto é curso, plataformas digitais. E se aproximando dos parceiros da área de tecnologia para ajudar a desenvolver esse curso. Aí vai dessa criatividade que foi mencionada ainda há pouco também. Então, eu acho que esse manter-se ocupado, procurar estudar, não ficar esperando que as coisas... Quando a gente está dentro de uma empresa como um executivo ou como colaborador da empresa, você é quase que provocado, né? Quando você não está nessa posição, como é o meu caso, você tem que tomar a iniciativa de correr atrás. E o interessante quando você corre atrás é que as coisas acontecem, né? E que a ansiedade diminui e você colhe resultados, né? Entre eles, a melhorar a sua capacitação própria, né? Além de ajudar outras pessoas a se capacitarem também. Então, acho que são lições que esse momento está nos ensinando, né? Acho que é por aí. Muito legal. E vocês têm razão, né? A verdade é que está se produzindo muitos conteúdos, né? Talvez a gente vai ter até dificuldade de começar a fazer curadoria de quais conteúdos ver primeiro ou priorizar e tal, né? Mas, de fato, tem muito material bom. A nossa iniciativa aqui também é a tentativa de colocar um tijolinho na construção desse muro, né? De produzir materiais que possam levar as pessoas à reflexão e, principalmente, a agirem de uma forma que seja mais eficaz para essas circunstâncias que a gente está vivendo, né? Nós falamos muito de gente... Armando, desculpa te interromper, que você me fez lembrar. Eu tenho uma netinha de 6 anos, né? É porque eu casei muito cedo, viu, gente? Por isso que eu faço essa ressalva, né? E ela tendo aula pelo computador com 6 anos de idade é uma coisa espetacular, né? Eu falo, caramba, é outro mundo, né? Ela fica ali horas entretida e eles conseguem gerar conteúdos que atraem a atenção de uma criança de 6 anos para atender uma aula, para fazer uma lição e tudo mais. Então, acho que isso é um outro mundo, né? Que nós estamos, talvez, sendo incitados a abraçar mais do que em qualquer outra época, não é isso? Eu concordo. Falando, por exemplo, com o Laércio, numa das nossas gravações, que é o presidente da Cisco, a maior empresa de sistemas de tecnologia de comunicação do mundo, né? E ele estava me dizendo o seguinte, Armando,
a transformação digital ela vinha acontecendo. O que a crise fez foi acelerar exponencialmente isto. Então, até pouco tempo atrás, algumas empresas, algumas igrejas, algumas instituições podiam dizer, não, eu sou presencial, relacional presencial é melhor, não preciso ir para o digital. Outras já estavam indo para o digital. E agora é impressionante, está todo mundo no digital. Está todo mundo no digital. E uma coisa relevante aí é que isso também tem criado oportunidades novas, sobretudo de carreira, sobretudo de que tipo de necessidade as empresas, as instituições, as pessoas precisam nesse cenário onde eu acho que é pouco provável que um gestor de varejo ainda continue focando apenas no canal físico. Depois dessa lição, eu acho que é pouco provável. Né? Alguns vão desaparecer, inclusive, infelizmente, por conta do tamanho da crise, mas com certeza acelerou todo mundo a ir nessa direção, né? A criar um novo paradigma para isso. E isso nos conecta com os jovens, porque os milênios já são assim, mas muitas vezes a classe que está liderando ainda não é tão tecnológica, e muito do conflito se dava em função disso, né? Mas eu queria entrar aqui, gente, numa área mais arenosa. É indiscutível, a gente está vendo alguns movimentos de donos de boas companhias dizendo, olha, vamos segurar, e tem um movimento de evitar demissões, o que é bárbaro, sobretudo se isto for feito com prudência e a empresa tiver saúde financeira para isso. Né? Senão ele está sendo irresponsável, porque talvez se ele tivesse demitido 20% das pessoas, 80% ainda continuariam empregados, se ele mantiver todo mundo empregado. Então isso é um privilégio que apenas as empresas que têm caixa podem fazer, aquelas que estão pouco endividadas e aquelas que têm receita recorrente. Né? O condomínio a gente não deixa de pagar, a companhia de energia elétrica não vai deixar de receber, a escola não vai deixar de receber, ou se deixar de receber, recebe menos. Agora, uma loja que não pode vender, essa simplesmente a receita dela foi a zero. Né? E muitas dessas pessoas desses gestores estão sendo obrigados a promover demissões, e eu nos meus aconselhamentos, quando é o caso, digo, como disse Maquiavel e o Príncipe, faça o mal de uma vez só e o bem aos poucos. Né? Se você tem que fazer reduções, chame todo mundo, seja claro, seja transparente, faça logo. Mas eu queria pedir, vocês são dois especialistas no tema, quais as boas recomendações para aquele gestor que está precisando fazer redução? Como é que lida com a dor dele? Como é que lida com a dor daquele que está perdendo o seu emprego? Né? Você falando aí de um ambiente arenoso, eu acho que demissão é sempre pior. Se você perguntar qual é, né, a gente tem várias pesquisas, qual a pior coisa que um líder precisa fazer, geralmente a questão da demissão está entre os prioritários mais difíceis de qualquer pessoa. Por que demissão? Ela é sempre difícil, porque não importa a forma como você faça, a pessoa vai estar sendo desligada. Então, a gente diz que o que se faz, para que se faz, é tão importante o como se faz. Então, o que eu entendo que, sem dúvida, você tem que olhar claramente três pessoas, ou na verdade, três focos, quando você vai tomar uma decisão de desligamento. Uma, sem dúvida, é a empresa, o porquê desligar agora, o quanto financeiramente isso vai impactar, como é que você vai ficar sem a pessoa, sem a competência instalada, sem produtividade, etc. Então, tem todo um olhar que você olha para o negócio e para o resultado que essa pessoa, para o qual, né, ela contribuía. A segunda coisa que você tem que olhar é para o demitido em si, para o colaborador que está deixando a companhia, e aí eu já vou me ater um pouquinho mais sobre ele. E o terceiro, e não menos importante, que muitas vezes a gente esquece, é para quem fica. Porque muitas vezes o líder vai desligar a pessoa porque não tem condição, ele desliga, sei lá, que vai desligar metade da equipe, a outra metade fica o quê? Sobrecarregada, se você não rever todos os processos, os produtos, as entregas. Então, vai ficar uma pessoa sobrecarregada, insegura e com medo, e aí a gente fala aqui uma palavra que não era muito dita no ambiente corporativo, que é a palavra medo. No fundo, eu costumo dizer que sempre tem um balãozinho na cabeça das pessoas, quando ele vai falar assim, porque a empresa precisa desligar, porque a empresa não está em condição. Na cabeça da pessoa desligada, o balãozinho assim, e eu com isso?
Se você vai contar tuas dores, deixa eu te contar, né, minhas dívidas lá de casa, deixa eu te contar as minhas dificuldades. Então, geralmente, no processo como esse, cada um está olhando para o seu. Um líder, né, eu falo assim, um homem e uma mulher de Deus precisa ter uma visão mais ampliada desse cenário. Então, primeira coisa, para que a tua empresa existe se você é um empresário? Qual o propósito da sua organização? Qual o significado que você dá para o seu trabalho se você é um líder? Então, você resgatar essas verdades mais existenciais do teu negócio e do teu papel como líder é primordial. É você entender o que você está fazendo ali. Né? Se você está representando uma empresa, como é que você gostaria que te tratassem no momento do teu desligamento? E aqui, gente, é muito difícil falar assim, eu queria que fizessem isso comigo. Por quê? Porque cada um gosta de um jeito. Eu já desliguei pessoas que eu falei assim, eu vou dar para essa pessoa a chance de ficar até o final do mês, porque daí ela complementa o valor dela, ela tem tempo de buscar uma recolocação, etc. E essa pessoa, no final desse mês, fala assim, nossa, você me torturou porque me deixou muito mais tempo, eu preferia ter ido no primeiro dia, no momento que você anunciou o desligamento. E já tive também situações ao contrário, onde eu desliguei a pessoa e falei, é melhor você não ficar, etc. A pessoa, poxa, você podia ter me dado chance de completar um mês e fazer tal projeto A, B ou C. Ou seja, é muito difícil porque isso muda de cenário para cenário. Nós estamos num cenário onde fazer desligamento é muito duro, porque dependendo do nível hierárquico, da faixa etária, da região onde a pessoa está, a probabilidade dela conseguir um emprego no curto prazo é muito pequena. Então, de novo, vem um balãozinho do quê? Do medo. O que a gente recomenda de forma prática nessas situações, né? Primeiro, o que você disse, faz de uma vez e não faz aos poucos. Por quê? Você já gera insegurança em quem está lá. Será que hoje foi meu amigo, o João? Será que a Maria vai semana que vem? Que dia que vai ser a minha vez? E, enquanto não chega a vez dessa pessoa, a produtividade dela já caiu, o engajamento já caiu, a cabeça dela já está com outros assuntos, não só ali, mas nas dívidas que ela tem que pagar ou no próximo emprego que ela vai ter que conquistar. Então, sim, se tiver condição de fazer tudo de uma vez, você ajuda a quem fica, o ambiente, estar mais seguro. No passado, a gente recomendava que todo e qualquer desligamento, principalmente, né, se fosse um movimento grande, um número grande de pessoas, que as empresas que tivessem recurso ajudassem por 1 mês, 2 meses, 3, com plano médico, etc. A gente sabe que hoje as empresas, principalmente as menores, estão fazendo isso justamente porque não tem condição financeira. Então, não é uma ajuda muito possível. Por isso que o mais importante num processo como esse, mais do que nunca, usar 2 atitudes básicas: transparência e amor. Porque a forma como você vai comunicar e conduzir vai fazer muita diferença nesse momento de crise. 2 exemplos práticos para vocês. A gente viu aí, e isso está falando muito na mídia, eu posso falar, restaurantes, né, que tiveram que cortar equipes. Um restaurante foi para a mídia e falou duramente sobre a importância de não ter isolamento social e ela perdeu o quê? Clientes. Um outro restaurante doou os seus ovos de Páscoa para pequenos venderem, conseguirem fazer uma renda, e o que aconteceu? Aumentou o seu engajamento nas mídias sociais. Então, a gente tem que pensar que agora, de novo, né, nesse novo convite que a pandemia está nos trazendo, é o impacto que a gente causa na sociedade. Então, líder, quando você for fazer seu desligamento, seja transparente do porquê e das causas, faça com amor e traga à tona o significado do trabalho para você, o propósito da tua empresa, pensando que mais do que nunca é importante a gente cuidar do impacto que a gente está causando na sociedade. Se eu puder resumir no pouco tempo que nos resta, né, Armando? Eu diria que, como na empresa, você tem que realmente desenvolver os cenários, ver o que vai acontecer, né? Quais os cenários possíveis para os próximos meses, por mais difícil que isso seja. Segundo, olhar para a situação de caixa, como é que vai estar. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira, tem que ver se vai ter dinheiro, né? Terceiro, se não tiver jeito e tiver que fazer as demissões, aí eu concordo plenamente com o que a Tânia está dizendo, não ficar fazendo parceladamente, fazer de uma vez, né? E fazer com carinho, com amor, com consideração. Então, fazer o melhor que a gente puder pelas pessoas que estão saindo. Se o melhor não é dar um plano médico, o melhor pode ser ajudar, por exemplo, a conseguir os benefícios do governo, ensinar como é que obtém essas coisas, né? Dar uma mão nessa hora
de eventualmente até se recolocar e etc. Então, ajudar a pessoa que está saindo, seja com benefícios ou seja com uma facilitação desse processo de conseguir esses auxílios que estão sendo concedidos, né? Então, eu tenho visto um pouco disso também. Então, ter esse posicionamento, essa transparência e esse carinho, esse amor, eu acho que parece romântico, mas não é. Acho que é muito importante e vai contribuir para o sucesso da empresa no futuro. Muito bom. Bom, para concluirmos, eu queria convidar vocês dois a fazerem as considerações finais, os recados que vocês gostariam de passar, e na sequência eu queria entregar a palavra para o Lisânias para encerrar para a gente. Então, quer começar, Michael? Começa por você, só para a gente inverter um pouco a ordem, para não dizer que eu só fiquei privilegiando a Tânia. Privilégio muito merecido, diga-se de passagem, né? Queridos. Não, eu queria vamos dizer, primeiro agradecer essa oportunidade, eu acho que é muito bacana a igreja estar fazendo isso, né? E segundo, dizer que a gente deve não desanimar nessa hora, né? Eu acho que ler a Bíblia é super importante. Outro texto que eu li bastante é o Salmo 23, né? Nessa época, são alguns trechos da Bíblia que realmente chamam a atenção, né? Nós estamos no meio do vale mesmo, né? E eu acho que tem uma saída nesse vale, como o próprio Salmo indica. Então, é isso, é a gente não perder a fé, procurar ter uma rotina diária, se desafiar, ser disciplinado nas coisas que a gente faz no dia a dia e trabalhar para ajudar as pessoas que estão sendo mais prejudicadas por essa crise econômica. Acho que é por aí, né? Tânia, sua vez. Olha, eu queria falar 3 coisas aqui diferentes, mas eu queria muito deixar isso registrado. Primeiro, eu acho que, claro, como figura que representa aqui as mulheres, eu não posso deixar de falar do papel feminino nisso tudo. Adoraria falar um pouco de várias mulheres maravilhosas na Bíblia, mas eu queria dizer que a gente tem o poder da cocriação desse universo junto com Deus. Ele nos convidou a dar, né, a luz a vidas. E a gente tem, então, um papel importante. E a gente, quando vê a história do trabalho, a gente vê uma história que era de algumas características que são consideradas naturalmente mais masculinas, que são características de competição, são características mais de guerra. A mulher, ela traz uma característica mais, então, como eu disse, de cuidar da vida, mais de cooperação. E eu sempre falo assim, quando você lembra de uma figura feminina marcante na tua vida, geralmente é a sua mãe. E, geralmente, a gente tem uma mãe que dá bronca, que pode até pôr de castigo, mas uma mãe que acolhe, uma mãe que cuida, que entende o dador. Então, eu acho que essa pandemia, ela vem nos chamar para um mundo um pouco mais de características femininas. Não estou falando da mulher só, mas de características masculinas e femininas mais equilibradas. O mundo está pedindo acolhimento, o mundo está pedindo esse colo para todo mundo. E ele está pedindo assim, né? Gritando, na verdade. E eu queria, então, terminar, né, tendo dito, né, essa minha fase feminina, que eu não posso deixar de falar da importância aí da figura da mulher e tudo que ela representa, e quanto as mulheres na Bíblia e na história trouxeram isso de forma muito, muito nítida para nós. A gente percebe que as empresas que estão lidando com essas questões humanas, que às vezes pode até, né, parecer um pouquinho mais romantizada, mas trazendo a questão da humanização mais forte, e até países que estão com mulheres liderando, tendo esse viés mais claro, estão tendo resultados melhores. Então, mais do que só a gente acreditar nisso, é também uma questão de estatística, de prova, de fatos e dados. Então, é lidando aqui com a razão e com a emoção, mas isso faz diferença. E, por fim, quero desejar para vocês saúde. E eu trago aqui não só saúde física, que nesse momento é o que trouxe o tema para a nossa crise, mas saúde emocional. A gente não falou muito da questão das emoções e como toda essa pandemia está mexendo com as emoções de muitas pessoas. Nós temos que cuidar das nossas emoções no dia a dia, porque coisas que não eram ditas no passado, não eram faladas, hoje a gente pode falar sem medo, porque está todo mundo sentindo o mesmo. Ficar fechado em casa com a família que a gente ama também está trazendo um pouco mais de encurtamento de espaços que nós não tínhamos. Então, a gente está muito preocupado com divórcios, suicídios, bipolaridades e várias outras questões emocionais que vão surgir dessa pandemia. A gente tem que cuidar da nossa saúde emocional. Temos que cuidar da nossa saúde financeira. Tenho certeza que vocês estão falando disso nos próximos, mas não saúde financeira só da empresa, mas das pessoas. Na minha opinião, não só fluência digital, mas fluência emocional e fluência financeira devia ser agora, né, matéria desde os pequenininhos aí para as nossas futuras escolas.
E, por fim, não menos importante, saúde espiritual. O que nos faz passar por momentos como esse de forma mais tranquila, sem dúvida, é a nossa relação com o divino. Quando a gente consegue acalmar nossa alma, sabendo que das mais de 7.000 promessas que Deus tem ali, colocado na Bíblia para nós, uma é para nós, especialmente para esse momento. Então, se apegue nas promessas de Deus. Cuide da tua saúde espiritual, que com certeza a gente vai conseguir passar bem dessa e ajudar os que estão próximos de nós também. É isso. Antes de passar para o Li, queria muito agradecer vocês dois, viu? Foi um período gostoso aqui de ouvir e ver a energia e, sobretudo, vocês falando do coração. Então, muito obrigado pelo tempo, pela dedicação e por vir servir a todos nós dessa maneira, né? A última mensagem que eu quero dar é a que eu tenho repetido. Nós todos já vivemos um pouco e passamos por muitas crises. Talvez não crises iguais a esta, mas por muitas crises. E se tem uma coisa que eu tenho certeza na crise, é que nós temos que resistir e sobreviver. Porque a crise tem uma verdade absoluta, ela sempre passa. O problema é quando a gente sucumbe na crise. Alguém morre, a companhia morre, seja porque lhe faltou saúde ou seja porque lhe faltou prudência, sabedoria, capacidade de se adaptar. Então, eu gostaria de trazer aqui uma visão de esperança. Primeiro porque a crise sempre passa, o que temos que fazer é cuidar muito bem da gente, ajudar as pessoas a se cuidarem, ajudar as empresas a sobreviverem, as instituições, e depois tirar proveito das oportunidades, porque de fato essa crise traz excelentes e boas oportunidades para todos nós. Li, queria por favor te pedir para você encerrar para a gente, pode ser? Eu não posso terminar sem dar uma palavra de gratidão a vocês três. Eu fiquei encantado, foi para mim edificante. O meu papel como pastor, que vocês falaram também, teve muito valor para mim. E a minha gratidão por vê-los aqui, pela alegria de conhecer um pouco de suas histórias e saber que o que vocês falaram reflete em suas vidas. Eu também não podia terminar relembrando uma coisa, que tem sido para mim nesse tempo, embora que é uma situação diferente do mercado, embora que as pressões são semelhantes. No Salmo 66, quando Davi, o autor do Salmo, relembra o passado. E ele relembra quando o povo chegou diante do Mar Vermelho e atrás deles estava o exército de Faraó. Eles não tinham outra alternativa, não tinha como subir, ir para o ar, e Deus abriu o mar para eles. Por mais dolorida, nebulosa, difícil que seja a situação, Deus sempre haverá de dar uma saída. Pode demorar, da nossa perspectiva, mas Deus estará abrindo o mar para a gente. Você que é empreendedor, homem de negócio, diretor, então talvez tenha apenas um carrinho de pipoca, mas Deus vai agir na sua vida. Mais uma vez, obrigado, que Deus abençoe as suas vidas e a gente se encontra, você que está nos vendo e ouvindo, encontramos logo. Fique atento às nossas redes sociais para saber quando é o próximo encontro. Um abração para vocês três. Armando também, obrigado, cara, você também inspira. Deus te abençoe. Até a próxima, gente. Até mais, gente.